Marcelo Ferreira Eli, palestrante da terceira noite do 8º ciclo de palestras técnicas do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul, que apresentou hoje aqui para o produtor da nossa região aqui o sistema Arroz RS 14 do IRGA. Então, Marcelo, em breves linhas, brevemente, o que realmente é o sistema Arroz 14 e de que formas ele pode beneficiar o produtor? Porque tu falou ali que não é nenhuma novidade. Então, por que nesse momento o sistema Arroz 14? Explica melhor para nós. Bom, Igor, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui hoje com os produtores de Tapes, né, no Sindicato Rural, nesse evento que tem tido casa cheia, né, em todas as noites. Bom, o projeto Sistema Arroz RS 14 nada mais é do que uma intensificação sustentável, né, da lavoura arrozeira, no sentido de colocar em prática os sistemas integrados de produção agropecuária, né, em terras baixas, ou seja, no contexto da lavoura arrozeira. Então a gente precisa sair daquele arroz todo ano, né, no monocultivo, e também um pouco daquela rotação de culturas só no verão, e preencher os espaços vazios que a gente tem no inverno, né, e aumentar um pouco esse portfólio de diversificação e rotação de culturas. Marcelo, uma das coisas que ficou ali bem destacado na tua palestra foi a análise da nossa lavoura arrozeira aqui das terras baixas, né? Qual é, Marcelo, o gargalo? É as cultivares ou é o manejo? E por que tu responde dessa forma? Bom, Igor, hoje nós temos uma oferta muito boa de cultivares ou híbridos, né, para a lavoura de arroz. Então o nosso potencial produtivo não está travado na oferta de opções, né, de cultivares do mercado. O nosso gargalo hoje seria mais relacionado ao manejo, eu digo até que mais propriamente na execução dos serviços, né, da gente conseguir executar o que é necessário no momento certo. Então o manejo, é importante que o produtor conheça o manejo eficiente, mas também consiga executar esse manejo. Esse que, na minha visão, é o que está nos deixando a desejar. Marcelo, e esse 14 do sistema Arroz 14 do IRGA, o que significa esse número? Qual é que é a simbologia desse número? O que significa esse número? Bom, o 14 ele refere a uma meta, né? É importante que a gente saiba onde a gente quer chegar. E também chegar na excelência, chegar explorar o máximo potencial produtivo, não só do cultivo de arroz, quanto das culturas em rotação. Então, na época que foi lançado o projeto 10, a meta era chegar às 10 toneladas, que era o potencial produtivo das cultivares, né? E também do que se tinha na pesquisa naquela época. Hoje, 10 toneladas já não é mais o top, a meta. Muitos produtores já chegaram nesse patamar. Então, nós identificamos, né, através de trabalhos de pesquisa, do melhoramento genético, e ultimamente um trabalho recente a gente fez com as cultivares ofertadas no mercado, que hoje é tranquilamente possível a gente chegar ou até passar das 14 toneladas. Então, a nossa meta atingível é 14 mil quilos, que é o que tem de mais, o que a gente precisa almejar para ter um bom retorno financeiro. Aquele produtor que ainda tem uma produtividade aquém, ele pode ir galgando posições, né? E talvez até nem chegue aos 14 toneladas, mas o importante é que ele tenha uma sustentabilidade e o seu sistema seja resiliente. Marcelo, nos protocolos do sistema Arroz 14, é levado em consideração as reveses climáticas aqui que assolam o nosso estado nas diferentes regiões em que o nosso estado contempla aí o cultivo de arroz? Então, nós temos um estado bem diversificado, com várias regiões, né? O cultivo do arroz é essencialmente em várzea, mas tem momentos que utiliza em terras mais altas, né? E cada regional do estado, ele tem uma oferta climática, tanto de radiação solar quanto de clima, oferta de chuva. Então a gente tem que considerar essas adversidades e entender a peculiaridade de cada região. Obviamente que um produtor que cultiva arroz todo ano na beira de um rio, né, que é passível de cheias, não dá para ele cultivar soja que vai ser perdida na primeira enchente que dá. Então ele tem que mudar, adaptar o seu sistema, sair daquele monocultivo de arroz
ou talvez com uma cobertura de inverno ou uma outra atividade, mas ele depender só do arroz também é arriscado. Em outras regiões onde o risco é menor, ele pode diversificar um pouco mais. Então, obviamente, tem que considerar todos os pontos, né? E todas as regiões, para que a gente também, além de ter um retorno financeiro, tenha um menor risco possível climático. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, foi uma honra te ter aqui nessa noite, né? Falou muito bem, hoje eu comentando ali, ouvindo o comentário dos produtores, né? A forma didática, a forma fluida com que a palestra foi colocada, certamente o pessoal tirou bastante proveito e foi uma satisfação conversar contigo nessa noite. Muito obrigado, Igor, espero ter provocado ou instigado os produtores, né, a repensar o seu negócio, e foi muito bom estar aqui, então agradeço a ti pela oportunidade de falar e agradeço ao Sindicato Rural de Tapes, ao IRGA, na pessoa do Rudinelli, e a todo o oricultor de Tapes. Muito obrigado.